Por que eu escolhi esse tema aqui? Vencendo o medo do fracasso profissional. Porque é incrível. Você vê, a gente até comentou falando acerca das notícias que a gente vem ouvindo. Assim, as notícias que a gente vem ouvindo traz sempre uma parte negativa. E é interessante, é normal do ser humano absorver mais o negativo do que o positivo. Por que cheguei a essa conclusão? Através de estudos e através do dia a dia. E é interessante que através dos estudos e do dia a dia, eu comecei a perceber muito isso, tanto na mentoria individual quanto na mentoria em grupo. E o dono de oficina, ele tem um sonho, ele tem uma vontade muito grande de que tudo que ele venha fazer tenha sucesso. Mas somos fadados, às vezes, a alguns pontos negativos. E o que acontece? Às vezes esse ponto negativo ele pode trazer maior influência, o ponto negativo pode trazer maior influência do que o ponto positivo. E não só assim, a gente percebeu e captou em alguns integrantes das mentorias, tanto individual quanto em grupo, mas também a gente percebeu conversando com alguns amigos que têm oficina. E quando você percebe que tem um negativismo muito grande, por que isso acontece? Porque ele praticamente se alimenta disso. Então, vou contar uma rápida história aqui. Um presidente americano muito famoso, isso lá de trás. É lógico que através dos estudos aí. Ó, isso daí é só você, né, Faso? Só você, só nós, só eu. Eu tenho esse poder de me motivar todos os dias e, sem dúvida nenhuma, poder crescer. Então, vamos lá. Ó, aí, ó. Nilcar, seja muito bem-vindo. Ó, o André entrou aí também. Então, vamos lá. Mapeando isso em donos de oficinas, às vezes, quando começa a acontecer algumas coisas de errado, você parece que está, né, sempre fadado ao pior. Estava começando a contar aqui a história de um presidente dos Estados Unidos, assim, muito importante, praticamente um dos melhores. E o que aconteceu? Abraham Lincoln, ele nasceu numa comunidade muito pobre, e a família dele, assim, não tinha muitos recursos, e ele vivia num ambiente não muito favorável. E o que aconteceu? Olha só a história de Abraham Lincoln. Com 9 anos de idade, ele praticamente perdeu a mãe. Com 9 anos de idade, perdeu a mãe. Não passou muito tempo, a sua irmã veio a falecer também. Depois desse período que a mãe dele faleceu, a irmã faleceu, ele começou a levar uma vida muito difícil, porque boa parte dos pilares da vida dele já tinha sido arrancado dele por, não digo por ironia do destino, mas fatos que podem acontecer. E nessa que ele foi crescendo, ele, junto com alguns amigos, ele conseguiu um empréstimo bancário para abrir um negócio, e esse negócio deu errado. Passando mais um tempo, ele conseguiu uma namorada, essa namorada se tornou noiva. Quando estava próxima do casamento, o que aconteceu? A noiva o abandonou. Perdeu a mãe, perdeu a irmã, tentou abrir um negócio, afundou, procurou uma adjuntora ali para estar do lado dele, próximo do casamento, ela abandonou ele. Ele começou a fazer alguns trabalhos para entrar na política americana, e tudo que ele entrava dava errado. Analisando isso, qual é a perspectiva que ele vai ter? De que ele nasceu fadado ao fracasso. Mas isso daí, mais para frente, sendo mais preciso, no final eu conto o restante da história de Abraham Lincoln, para que a gente possa ligar isso daí. Então eu quero trazer de uma forma rápida, eu não quero me estender muito nesse assunto aqui. Ontem foi uma live sensacional, foi um bate-papo muito legal, teve um retorno muito grande hoje. Então, a gente falar sobre vencendo o medo do fracasso profissional. Então vamos lá, a gente vai continuar trabalhando na mesma linha de problema, diagnóstico, solução. Problema,
diagnóstico, solução. E um livro que me chamou muita atenção, eu não vou falar o nome dele agora, ele lista as 30 principais causas do fracasso. Quantas situações no nosso dia a dia, dentro da oficina, às vezes a gente começa a pensar besteira. A gente começa a achar que a gente nasceu para dar errado. Então, tudo isso acerca do fracasso profissional é algo que vai perdurar. Eu lembro até hoje, quando eu iniciei na Tagma, a gente veio ali de um curto período de uma sociedade, que aí ela foi rompida, e no momento que a gente estava negociando ali para fazer o acerto da parte da outra pessoa, eu lembro até hoje que teve uma pessoa que a esposa dessa pessoa, ela falou assim: agora eu quero ver como você vai fazer sozinho. Você vê que esse tipo de palavra ele põe em questionamento, levando uma dúvida, levando aqui um problema que eu poderia, assim, até durante um bom tempo, eu fiquei preocupado com isso. Porque no início algumas coisas não deram certo na Tagma. Vocês vão ter a possibilidade de entender um pouquinho mais a história da Tagma nas 3 aulas que a gente vai liberar. Então, se você está aqui e ainda não se inscreveu para a 2ª edição da Jornada da Mecânica da Mente, no link da bio do Instagram aqui, você clicando lá, você vai passar por um processo rápido para fazer a inscrição. E se você quiser participar de um grupo do WhatsApp, no qual eu estou depositando algumas informações ali do dia a dia para a gestão de uma maneira diferente. Automecânica Garagem, muito boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo aí. Michael Freire também, seja bem-vindo. Alexandro, sejam todos muito bem-vindos. Então, se você se inscrever aqui no link, em uma das aulas que a gente vai liberar do dia 5, dia 7, dia 9 de abril, eu conto um trechinho, mas nada que eu não possa também trazer para vocês. Esse início da Tagma, que é a oficina onde eu e a Roberta, nós somos os proprietários, quando a gente desfez a sociedade, que realmente a Tagma nasceu, poucos clientes que entravam ali, e começou a acontecer uma série de fatores dentro da Tagma, que parece que eu estava atraindo aquilo por conta do que foi falado na separação da sociedade. O que eu ia fazer se boa parte dos clientes... Será que eu teria competência suficiente para tocar uma oficina? E aquilo ficou ecoando na minha cabeça durante um bom tempo. E quando alguma coisa dava de errado com o carro, parece que aquilo batia na minha mente. E eu começava a ficar preocupado. Fala, Diego. Muito bem? Não. Na verdade eu sei, Faso. Na verdade eu sei, mas tá arriscado. Desculpa, Faso. Se depois eu conversar direto com você, eu te falo o nome. Então, o que aconteceu? Eu comecei a acreditar em algumas coisas. Por quê? Porque anteriormente, quando eu tentei ali a parte de ser um atleta profissional de futebol, não deu certo. Aí entrou na parte aí da oficina e começou de uma maneira meio estranha, que eu comecei a crer de estar fadado ao fracasso. Comecei a acreditar em algo que alguém, de uma certa forma, implantou na minha mente, e quando as coisas começaram a dar errado, eu comecei a falar: Jesus, será que isso daqui é mais uma coisa? Eu já tentei o futebol, não deu certo. Eu vou tentar a oficina, não vai dar certo. Até que realmente eu comecei a entender ao longo da jornada que o que eu estava fazendo era me alimentando mais de coisas negativas do que coisas positivas. Tinha cliente que chegava e elogiava a maneira como a gente atendia ou o serviço executado, e parece que aquilo entrava por um ouvido e saía no outro. Mas quando tinha uma crítica, nossa, aquilo parece que acendia uma chama dentro de mim. Até que um belo dia, eu resolvi... Eu tive a oportunidade de ir numa livraria, né? Eu sou um eterno apaixonado aqui por livros, e numa livraria tinha um livro que se chama Talento Não É Tudo.
que não é da onde eu estou extraindo isso daqui que eu estou comentando com vocês. Aí o que aconteceu? Nesse livro falava muito sobre romper barreiras, desafiar os seus medos. E ali eu comecei a ter uma mudança de mentalidade, de entender que tanto o fracasso quanto o sucesso é uma questão de escolha. E se você é o único responsável por todos os seus resultados, é só você. Se você começa a entender que você está fadado ao fracasso, é porque você decidiu aceitar isso para você. E aí eu comecei a trabalhar isso de uma maneira diferente. E aí, mais para frente, eu comecei a criar um interesse muito grande acerca o que é que as oficinas, né, de sucesso, o que é que atletas de alta performance faziam com que eles tivessem resultados diferentes daqueles que estavam fadados ao fracasso. E eu descobri que era justamente isso, era o que eles tinham na mente. E o que às vezes a gente tem na mente é baseado em cima de crenças, é em cima daquilo que a gente acredita. Então, eu vou pegar aqui alguns pontos para a gente, né, desse livro que eu comentei aqui, que eu ainda não vou falar o nome dele. Aqui tem 30 principais causas do fracasso. E nós entendemos que no nosso dia a dia, se a gente não fizer esse mapeamento, esse diagnóstico, não passar o scanner, não analisar que ali tem um defeito, a gente não vai conseguir resolver os problemas. Ó, o Fázio colocou aí, ó, se você pensa que é um derrotado, você vai ser. Então, se você acredita nisso, automaticamente vai começar a trilhar isso daí. E olha só, no livro aqui diz assim, os 30 principais causas do fracasso, diz assim, a primeira, bagagem hereditária desfavorável. Então, ou seja, os seus pais, ou seja, os seus tutores, se eles não instruem você da maneira correta, como conquistar as coisas, ou sempre falando, eu até brinquei esses dias com a minha esposa, é quase isso, Marcelo, quase isso, hein? Quase esse daí. Mas não é esse. Então, eu acho que lá deve estar escrito nisso daí. Eu acho que lá deve estar escrito isso também. Se não me falha a memória, acho que é do mesmo autor. Então, o que acontece? Eu até brincando com a Roberta, parece que eu comecei a criar um pouco de uma crença, assim, que é o que? A minha mãe, para tudo, ela falava não. Queria brincar na rua com os amigos, era não. Queria comer algo doce antes da janta ou antes do almoço, era não, não, não. Então, tudo ela falava não. Então, parece que tudo estava fadado a levar o resto da vida sempre recebendo não. Às vezes fazia alguma coisa de errado, mas você de novo fazendo isso? Isso é de uma forma inconsciente, como às vezes vai implantando certas crenças, fazendo com que a gente tenha algumas atitudes negativas. Eu tive um amigo que gostava muito de esporte, foi através dele que eu comecei a praticar esporte, e ele tinha assim, uma ambição muito grande, uma ambição positiva, de sempre querer vencer, mas ele treinava para ele simplesmente melhorar a performance dele. E eu comecei a admirar muito ele. Então você vê que esse ambiente desfavorável que às vezes acontecia dentro de casa, de uma certa forma, não me trouxe um positivismo. Mas esse meu amigo foi um grande influenciador para que isso mudasse. Então, assim, bagagem hereditária desfavorável é uma. Um segundo ponto que eu achei bem interessante, que fala aqui, ó, quando às vezes a gente está meio que fadado ou a fracasso ou ao sucesso, é a falta de um propósito definido. Para nós, donos de oficina, como você imagina a sua oficina daqui mais ou menos uns 5 anos? E é interessante isso, que você vai desenhar isso na sua mente e você vai trabalhar para que isso aconteça. Então teve algumas coisas, depois que eu comecei a descobrir isso daqui e a trabalhar de forma positiva, foi onde eu comecei a ambicionar. Por exemplo, a oficina Tagma no começo, ela tinha um piso
horrível. E aquilo me incomodava muito. Então eu começava a imaginar, quando eu via aquelas oficinas lindas e maravilhosas, eu começava a imaginar, e a hora que eu tiver a minha, assim? Então, eu comecei a ter uma visão positiva de futuro, que é o quê? Um propósito definido. Aí eu comecei a trabalhar, se dedicar, e assim foi acontecendo até a hora que a gente colocou, fez a primeira reforma, e aí, graças a Deus, deu certo, a gente colocou um piso frio. Mas na minha mente, sempre o meu sonho era o epóxi. E sempre imaginava que isso era um custo muito alto. O que aconteceu? Então, um dos pontos para que a gente elimine, né, o fracasso de perto de nós é você ter uma visão positiva de futuro. É você ter um propósito definido do que é que você quer para a sua oficina. Se você praticamente não tem um norte, não tem uma direção para onde você quer chegar, automaticamente você vai viver aí no propósito definido do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como eu vejo algumas oficinas. Elas estão há anos, por exemplo, eu estou indo aí para 11, 12 anos de Tagma, e tem oficinas que eu vejo que do mesmo jeito que começou lá atrás, quando eu iniciei, automaticamente aquilo ali ficou daquele mesmo jeito. A oficina até hoje é do mesmo jeito. Bagunçada, desorganizada, a pessoa não deixa de ter serviço. Mas ali está sempre bagunçado, desorganizado, do mesmo jeito. Então você consegue mapear ali que está faltando um pouquinho. Ó, Automecânica Garage fez um comentário aqui. Ó, exatamente, precisa de um ponto de referência. Isso é o ponto de referência, ele vai ser uma inspiração e acaba se tornando um norte. Mas é interessante que, assim, por exemplo, quando a gente vai falar de tudo que precisa ser organizado dentro da oficina, quando a gente pensa de forma positiva, vai tentar... não vai ser... Eu vou comentar aqui. Quando você vai começar a colocar isso em ação, os pontos negativos que começam a vir para cima, vai desmotivando você e vai deixando de lado. Olha só. Um ponto aqui interessante é a falta de autodisciplina. Às vezes o fracasso ele está fadado à falta de autodisciplina. É você se disciplinar e colocar dentro de você que você é um vencedor e não um perdedor. Eu não consigo ver nenhuma passagem na Bíblia em que Deus fala que você está fadado ao fracasso. Deus é um Deus de vitória. Lá no princípio em Gênesis fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se você olha para Deus, existe a imagem da derrota ou existe a imagem da vitória? O que Jesus Cristo passou, já que a gente está passando por esse período aí, né? É muito conhecido, tanto da Igreja Católica quanto outras denominações, né, que a gente está se aproximando da Páscoa. Então, mesmo que Jesus passou por tudo o que passou, aí foram, mataram ele, ele ressuscitou no terceiro dia, e aí sim ele triunfou. Isso não é a possibilidade da gente entender que o próprio Deus, ele quer de nós, ele quer para nós vitória ao invés de fracasso? Então é necessário a gente ter essa autodisciplina e colocar em prática para que a gente consiga evoluir como pessoa, como profissional, principalmente dentro das nossas oficinas. Uma das coisas que faz com que muitas pessoas desfrutem do fracasso, olha só, o hábito de deixar tudo para depois. O vulgo procrastinar. Fala, Júnior. Boa noite, tudo bem? Pessoas que têm o hábito de deixar tudo para depois. Ele vai vivendo uma rotina de vida que isso daí vai alimentando e vai deixando você muito mais próximo do fracasso do que do sucesso. Vamos pular mais um pouquinho aí. Algumas coisas que vêm sendo inseridas na vida de muitos para que se torne um fracassado ao invés de um vitorioso, ao invés de atingir o sucesso. Olha, se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve.
o, o Mário Sérgio Cortella fala muito disso daí, né? E é bem interessante. Então, olha só. Outra coisa aqui que é bem importante aí, que é o quê? A falta de persistência. A falta de persistência vai deixar você simplesmente muito mais a caminho do fracasso do que do sucesso. E olha que dentro da nossa profissão, dentro daquilo que a gente consiste como gestão, a persistência ela é fundamental. Nós, donos de oficina, nós mecânicos, a gente consegue trabalhar muito essa parte da persistência, mas focada única e exclusivamente num ponto só, que é qual? O conserto do veículo. Dificilmente o carro entra nas nossas oficinas, a gente coloca muita força, coloca muito êxito, muita vontade ali, para simplesmente a gente resolver aquele problema. Então, nós somos persistentes e conseguimos resolver. Mas quando entra em outros setores da oficina, para praticamente você colocar isso em ordem, colocar a casa em ordem, aí parece que a persistência some, te levando ao fracasso em muitos setores dentro da oficina. A persistência, fala, Rodrigo entrou aí. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo em ordem? A falta de persistência em muitos outros pontos dentro da oficina pode ser uma somatória aí, fazendo com que leve ao fracasso. Vamos ver outro ponto aqui que pode atrapalhar aí, fazendo com que a gente entre nesse terreno do fracasso. Desejo incontrolável de ganhos fáceis. Por que a nossa profissão, de uma certa forma, ela é tão mal vista? Por que determinadas profissões são mal vistas? Se a gente for falar aí, advogado, pastor de igreja, né? Mecânico. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram pela experiência de pessoas que levam um carro na sua oficina e que já foram lesadas em outra oficina e a pessoa chega desconfiada de você. Então, assim, pessoas que têm oficinas, que têm esse desejo incontrolado de um ganho fácil, estão fadados ao fracasso. Teve até um amigo que fez um comentário um pouquinho antes aqui, a respeito do que? Se você trabalhar, se dedicar, trabalhar com honestidade, buscar sempre isso, o que vai acontecer? Automaticamente o sucesso vem. Trabalhou o contrário, que é isso daqui, que é o desejo incontrolável por ganho fácil. Então, assim, se você for ver, né, tem algumas situações na área da reparação automotiva que é notório a gente ver que é o quê? É um âmbito muito grande em querer ter o desejo aí de um lucro fácil e rápido. E não tem isso. Então, automaticamente está fadado ao fracasso. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Nossa, escolha errada do parceiro ou parceira. Escolheu errado, está fadado ao fracasso. Eu acho que eu considero isso, sem dúvida nenhuma, acho que um dos pontos de sucesso, vamos colocar assim, eu acho que é justamente a escolha de você ter uma parceira do lado, ou parceiros que possam contribuir. Então, eu tenho a Roberta, minha esposa, que é uma eterna incentivadora aí. E olha que às vezes eu invento umas loucuras aí, ela, mesmo assim, ela tá firme e forte ali do meu lado. Então, por isso que tem muita coisa que, graças a Deus, deu certo, é porque eu tive um apoio muito grande. Eu tenho uma base muito forte, que é a família. Então, até pelo fato de vir nessa sequência aí de lives, nessa sequência praticamente da semana passada para essa, porque a gente vai ter outros temas. Então, acho que um dos pontos que eu considero aí do sucesso, não só pessoal, mas profissional, é pela escolha certa de uma parceria. É de ter uma pessoa que está do seu lado, que te incentiva sempre e te mantém sempre no alto. Eu dificilmente eu vou demonstrar um pouco
né, de fraqueza, mas a Roberta me conhece muito bem e ela sabe a hora certa de entrar e me incentivar. Então eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus pela vida dela, porque acho que o fato de não estar fadado muito ao fracasso é por ter uma pessoa do lado. Ela sempre confiou muito, né? Mesmo que às vezes, sabendo que não ia dar muito certo, ela me incentivava, mas sempre estava ali para me auxiliar e me auxilia muito até hoje. Então, ó, a escolha errada de um parceiro ou de uma parceira vai te levar ou ao sucesso ou ao fracasso. Outros pontos aqui, ó, eu não vou estender muito, não. Eu vou só passar de uma forma rápida. Olha só, como às vezes é uma questão de crença. Aqui está assim, ó, a escolha equivocada de sócios. O fato de eu não ter tido êxito no primeiro ponto através de uma sociedade, eu não deixei de acreditar que a sociedade ela tem tudo para dar certo. Mas a experiência ruim que tive lá atrás, pode ser que isso possa gerar uma crença, fazendo simplesmente com que eu acredite que nunca mais, pelo fato de ter tido um trauma, situações desagradáveis, por tudo que foi passado lá atrás, estabelecer uma crença e não acreditar mais numa sociedade. Mas também é necessário ter a cautela, se você for fazer alguma coisa em sociedade. Hoje, a minha esposa, como eu estava falando dela aqui, ela até colocou os coraçõezinhos ali. O fato, né, de dar certo não deixa de ser uma parceria, não deixa de ser uma sociedade. Tanto que no contrato lá da empresa, ela é minha sócia. Então, isso me honra muito. Por quê? Porque nós sabemos entender. Sabe um ponto legal para entender aí um parceiro, alguém que está do seu lado? É a análise do perfil comportamental. Entender que o perfil comportamental dela é diferente do meu e entender as limitações que ela tem e ela entendendo as minhas limitações e a gente trabalhando isso junto, tem tudo para dar a caminho do sucesso, não ao caminho do fracasso. Agora, se na sociedade ali simplesmente abraçar a causa de que é necessário que se um corre a 100 por hora, o outro tem que correr a 100 por hora, ou criar aquele negócio, eu corro a 110, ele tem que acelerar para ir para o 110 também, se possível 120, e depois passar. O Fázio colocou aí, ó, eu tenho exemplos de sociedades. Então, assim, se a gente for analisar, tem exemplos de sociedades que deram certo, mas também tem exemplos de sociedades que deram errados, né? Então, vamos lá. Olha só, esse daqui é interessante. Fadado ao fracasso, hábito de gastar indiscriminadamente. Crença sobre o dinheiro, ele pode levar você ao fracasso. Tem muitas pessoas que às vezes acham, eu achei até interessante que eu fiz até uma anotação aqui antes, se a gente for falar acerca aí, né, vamos trazer assim, quando se fala a respeito de dinheiro e igreja, o que é que vem à mente logo de cara? Você vê que existe uma controvérsia, né? A palavra de Deus diz para que nós, aquilo em cima daquilo que a gente ganha, ter ali os 10%, que é o dízimo. Só que o dízimo, ele pode ser transformado por algo que, se você for pegar em cima de grandes empresários, é o doar. Não é só ganhar, não. É o doar também. Ó, tem um amigo aqui, é o Pedro. Ó, estou com um plano de abrir uma oficina. Futuramente, minha mulher está apostando e acreditando no meu potencial. Ô, Pedro, isso daí é fundamental. Então, você já usa isso como um combustível muito forte para que você vai estar mais fadado ao sucesso do que ao fracasso. É lógico que, principalmente você na condição de que você vai abrir uma oficina, você fica pensando, será que vai dar certo? Não. É começar a virar essa chave e entender, não. Eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu não vou enganar ninguém, eu vou dar o meu melhor, então eu estou fadado ao sucesso, não ao fracasso. Então é ouvir mais as vozes que tem o lado positivo do que o lado negativo. Voltando pelo que eu estava falando sobre
né? É você sobre o dízimo, sobre doar. Então isso é interessante. Por quê? Porque se você não tiver a prática do doar, você praticamente aí é um miserável. Você vai querer tudo aquilo que você ganha só para você. E nós temos que aprender o ato do saber. É o crescer e contribuir. Não é só ganhar. Tem uma outra coisa assim que provavelmente muitos de vocês já devem ter visto, que é o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus em nenhum momento deixou claro que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. E parece que quando se fala por aí, sem dúvida nenhuma é o quê? Não, qualquer coisa a respeito do dinheiro, não. Então, assim, o guardar é bom, você ter um fluxo de caixa legal na sua oficina, guardar o dinheiro é bom e o doar também faz parte. Então, aqui, ó, hábito de gastar indiscriminadamente. Tem cara aí que gasta, que é uma loucura. Eu não vou falar das mulheres, não. Vamos falar dos homens aí, os donos de oficina. Tem muito cara que gasta muito com ferramenta. Conheço donos de oficina que gasta demais com ferramentas e às vezes ferramentas que não tem nem o hábito de usar. E isso se torna, sem dúvida nenhuma, aí, ó, entrou aí o Marcos, provavelmente aí amigo de um dos amigos que já está participando junto com nós ou fez algum convite. Seja muito bem-vindo, Marcos. Então, o que acontece? Tem muitos donos de oficina que às vezes gastam demais. Eu sou apaixonado por ferramenta. Mas como eu tenho a minha esposa que ela sabe ali qual é o momento certo, eu já comprei ferramenta por luxo já, para deixar guardadinho ali. Mas você vai entendendo isso, que às vezes você ter esse gasto exagerado sem a necessidade pode te levar ao fracasso aí, ao fracasso da sua oficina. Falta de entusiasmo é outro ponto que pode levar você ao fracasso ao invés do êxito, do sucesso. A gente até no começo aqui falou que essa parte aqui de, às vezes você não tem um entusiasmo, é interessante. Tem um princípio, que é o 10-90, é tudo aquilo que você recebe, às vezes, de negativo e o que você retorna. Então, esse princípio 10-90, ele acontece muito dentro da oficina. Por exemplo, você passou um orçamento e aí o cliente aprovou, você simplesmente foi lá, comprou a peça, colocou no carro e não resolveu o problema do carro do cliente. Aquilo te chateou demais. Você fala, meu Deus do céu, principalmente se for uma peça cara. Eu já presenciei situações aí de dono de oficina que tinha certeza que o problema era uma turbina do Evoque, comprou uma turbina nova e aí colocou no carro, não resolveu o problema, ele morreu com a turbina na mão. Ficou lá no estoque para poder aí, Deus assim permitir, entrar um outro carro. Mas isso daí abate. Então, assim, parece que mata com o nosso entusiasmo de prosseguir. O princípio 10-90. 10% é como você vai receber isso. E os 90% é como você vai buscar a solução disso. Se você inverter, se você, os 90%, você absorver aquilo e só sobrar 10% para você tentar resolver a situação, você não vai conseguir. Porque a discrepância de medida é muito grande. É a mesma coisa assim, ó, recebeu o lado negativo, absorve aquilo 10% e cria 90% de força para poder desenvolver e desenrolar para a solução do problema. Então, a falta de entusiasmo, se a gente absorver mais 90% ao invés de somente 10% para entender, automaticamente a gente entra nesse ponto aí da falta de entusiasmo. Egoísmo e vaidade. Egoísmo e vaidade está fadado simplesmente ao fracasso e não ao sucesso. Você pode até atingir níveis bacanas, mas não vai dar certo por muito tempo, não. Então, assim, às vezes também a gente julga muitos outros por esse ponto aí. Essa parte aqui do egoísmo e vaidade, a parte da vaidade, tem um dos amigos que faz parte da mentoria em grupo,
ele falou que assim, ele tinha uma vontade muito grande de conversar comigo para saber algumas coisas, para receber algumas dicas, só que ele imaginava que isso simplesmente eu não o receberia muito bem. Eu não sei o porquê ele criou essa imagem na cabeça, mas aí o que aconteceu? Ele, a partir do momento que ele tomou a decisão e foi lá e conversou comigo, foi justamente na primeira semana de janeiro desse ano, na hora que ele falou assim, olha, Eduardo, eu acompanho através da rede social, acompanho a sua oficina e tudo mais, putz, eu acho bacana o trabalho que você executa e eu gostaria muito de perguntar uns negócios para você. Ali naquela hora eu acolhi ele muito bem, levei ele para conhecer a oficina, a gente tomou um café ali e depois ele falou que ele não imaginava que ele ia ser tão bem recebido. Então você deixar de lado a vaidade tem dois pontos, né? A vaidade, se eu, por exemplo, eu me fechasse ali e não quisesse receber ele, ou não passar algumas palavras que pudessem ajudar ele na oficina dele. E o outro lado é o egoísmo e a vaidade do lado de quem tem um problema e não busca ajuda. Isso é uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, também paira muito no ambiente da reparação automotiva. Todos nós temos problemas dentro da nossa oficina. Mas às vezes a gente prefere conviver com esse problema do que gritar socorro, do que pedir ajuda. Por isso que às vezes a gente não consegue montar um time. Eu não estou falando que é em 100%. Às vezes a gente não consegue montar um time vitorioso. Por quê? Por conta da vaidade, de não querer se expor para outra pessoa e pedir ajuda. Então o egoísmo e a vaidade, ele pode ser um caminho muito doloroso para levar você ao fracasso. Então, assim, geralmente a gente sempre fala de humildade, todo mundo fala muito de humildade. E tem um livro que eu indico até para fazer a leitura, eu tenho ele no iPad, eu não tenho ele em livro físico ainda, que chama O Ego é o Seu Inimigo. Só que a gente acha que o ego é sempre aquele que é arrogante, não. Mas o ego, ele vem disfarçado de vários pontos que pode levar você ao fracasso. Muito bem. A Alberta já mostrou um negócio aqui para mim. Tem algum comentário aí? Tem uma solicitação só. Ah, tá. Legal. Tem um amigo aqui, porque como a gente está transmitindo também pelo Facebook, pelo YouTube, aí tem um chat ali também e o pessoal às vezes vai comentando ali também. Então vamos lá. Tem muitos outros pontos aqui que, sem dúvida nenhuma, aqui pode nos levar, olha só, ao fracasso. É a incapacidade de cooperar. Então, abrir mão aí. Graças a Deus a gente tem muitos grupos de WhatsApp, a gente ajuda muito uma a outra oficina, né? Mas eu também já participei, já presenciei situações em que os donos da oficina não queriam muito cooperar com os outros. A gente tem situações, às vezes, dentro das oficinas, que um colaborador, às vezes, não está com medo e acaba criando uma rivalidade dentro da empresa. Então, entra nesse ponto, que é a incapacidade de cooperar. Um desejo particular pode ser muito maior do que o interesse coletivo. Então, isso pode fazer com que, sem dúvida nenhuma, esteja fadado ao fracasso. Certo, meus amigos? Eu trouxe esses pontos aqui para a gente fazer esse bate-papo de hoje, porque é necessário também a gente fazer um diagnóstico dentro das nossas vidas, dentro da vida daqueles que estão próximos de nós, dentro das nossas oficinas. Se esses itens que eu comentei aqui pode estar acontecendo aí dentro da sua oficina, cuidado, pode ser que esteja trilhando um caminho fadado ao fracasso ao invés do sucesso. O sucesso, sem dúvida nenhuma, também é uma questão de escolha. Da mesma forma que, às vezes, o lado negativo, você tem a possibilidade de fazer essa escolha, o lado positivo também. Querer ser uma oficina de sucesso, o que é ter sucesso segundo a sua visão? É ser famoso? É ser uma oficina muito grande? É ser reconhecido por todos? Isso daí é o sucesso? O sucesso, ele vai muito mais além do que isso. O sucesso vai a partir do momento que você deita a sua cabeça no travesseiro e você entende que você está dando o seu melhor.
e que você não está prejudicando ninguém, que graças a Deus as coisas vêm acontecendo de forma gradativa. Isso é o sucesso, mas o sucesso é assim, você batalha para atingir um ponto, mas depois vem a batalha para você se manter nisso. Não deixar de ter entusiasmo, vontade, sabe, uma ambição saudável para que você possa cada vez crescer mais. Nosso amigo Edson está falando assim, acho que participar de palestras, né, hoje é desnecessário. Aí precisa entender um pouquinho mais aí a respeito do seu comentário. Live. As pessoas não, acham que é desnecessário. Então, as pessoas acham que é desnecessário. Isso, bem legal isso daí que você falou, Edson. O que acontece? Desde o ano passado, quando começou essa onda de fazer as lives, de ter isso daí, que virou uma avalanche disso daí, muitas pessoas deixaram de fazer ou deixaram de procurar a oportunidade para ganhar grandes conhecimentos. Seja ela técnico, seja ela pessoal, né? Então, eu assim, absorvi o máximo. Eu aprendi muito. Tanto que assim, eu participei assistindo muitas lives que acrescentaram demais e me trouxeram um conhecimento. Eu lembro até hoje que logo no começo da pandemia, eu vi uma live, se não me engano, acho que foi com o Scopino, com mais uma pessoa falando sobre gestão. E ele falou um item que foi fundamental por um questionamento que eu tinha na minha cabeça, e através desse questionamento, quando eu ouvi ele falando ali, eu achei a chave daquilo que precisava resolver, esse questionamento que eu tinha. E isso daí foi fundamental. Então tem muita gente que às vezes prefere, né, o Big Brother, que não leva ninguém a nada, do que às vezes está tirando um tempo. Eu me sinto muito honrado. Muito boa noite, Bruno. Tudo em ordem? Eu me sinto muito honrado de ter aqui a quantidade de pessoas que tem, abrindo mão do seu tempo, do seu descanso, para poder estar adquirindo um pouquinho de conhecimento. Então, isso faz de você, né, uma pessoa diferente, uma pessoa que tem a vontade de crescer e que automaticamente, esses tópicos que a gente comentou aqui acerca do fracasso, vocês conseguem passar por cima fácil por isso, né? Olha lá, direcionada ao segmento automotivo. Tem muito aí, até hoje ainda tem, é super importante. Mas é por isso que eu estou trazendo temas diferentes, para a gente estar abordando para donos de oficina, e às vezes para colaboradores também, na área da reparação automotiva, para a gente ter uma mentalidade diferente. É necessário a gente tirar um pouco do velho e abrir espaço para o novo. Quando a gente vai fazer um telecarregamento num carro, o que é feito? É uma atualização. Nós, donos de oficina, a gente precisa passar por essa atualização pessoal constante hoje. Ficar parado e não fazer essa atualização aí sim está fadado ao fracasso da oficina. A parte técnica é importante, mas a parte de gestão e a parte emocional do dono da oficina também, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Aí, ó. Legal, ó. Show de bola. Muito bem, Faso. Legal isso daí que você fez, esse comentário que você fez. Então, mais uma vez, aí a gente já está se encaminhando aí, né, para 22 horas e 20 minutos. Eu quero mais uma vez aí agradecer. Quem tiver interessado em saber qual livro que eu extraí isso daí para que vocês possam comprar e ler. Se quiser saber de dica de livro também, eu tenho muito livro bom, que assim, graças a Deus, eu desenvolvi uma habilidade, eu escolho um livro, eu leio e vejo o que é que eu consigo extrair daquele livro para aplicar em processos dentro da Tagma. Isso daí, sem dúvida nenhuma. E um livro que eu recomendo é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. Isso daí traz um senso de responsabilidade não só para o dono, mas para os colaboradores, que é muito importante. Tem um vídeo, que esse vídeo sempre a gente passa na Tagma, para falar de responsabilidade. É um vídeo do Bernardinho, é uma palestra, né, do técnico de vôlei Bernardinho. Se não me engano, acho que é a busca da excelência, ou a excelência, cultura da excelência, alguma coisa desse tipo. Eu sempre passo para o time e os integrantes da mentoria, tanto individual quanto em grupo,
É um dos primeiros pontos, eu passo esse vídeo para eles. E lá, um grande ensinamento que nós trouxemos, e ele é regra dentro da Tagma, é o quase é igual a não. Sabe, para acabar com aquele negócio que às vezes tem dentro das nossas oficinas, quando você pergunta para o colaborador, e aí, meu amigo, deu certo aí? Ficou bom o carro? E ó, quase ficou bom. O quase é igual a não. Então, para nós, não existe essa, o carro quase ficou bom. Não, o carro não ficou bom. Então, isso daí trouxe muito forte assim, um acréscimo da cultura dentro da Tagma. Ô, meu amigo da Prudência aí, muito obrigado aí pelo elogio. Isso assim, na verdade, o que acontece? O fato de ter pessoas interessadas nesse tipo de assunto é que acaba criando esse fator motivador. Não é à toa que, assim, a gente tem aí a mentoria em grupo e a mentoria individual da Tagma Evolution, tem a Family, tem a Jornada da Mecânica da Mente. O que mais tem ajudado lá é justamente esse ponto, é o diferente. É aquilo que não é tão habitual. Eu tenho até uma garrafinha de um treinamento que eu fiz, que é muito interessante, está aqui, ó. Ouse ser diferente. Para a gente ter um destaque bacana dentro das nossas oficinas, a gente vai ter que ser ousado e ter que ser diferente. Senão, não tem jeito. Então aqui, voltando para o que eu estava falando, então é necessário a gente ter esse tipo de cultura. Essa palestra do Bernardinho traz muito. Então, o quase é igual a não. Então, dentro da nossa oficina, é interessante lá que quando a pessoa, eu pergunto para ela, e aí, ficou bom o carro? Aí já fica a cultura do que a Bíblia diz, é sim, sim, não, não. Aí ele já, não. Putz, aí eu fico tão contente porque ele entendeu aquilo que eu quis comunicar para ele. Então a gente vai ter, lógico que de vez em quando eles dão uma escorregada, aí eu falo assim, então o quase é igual a não. Então esse vídeo do Bernardinho é uma indicação muito bacana. Ó, mandou para a Luana. O Rodrigo, a Luana. Oi, Luana. A Roberta também está dando oi aqui. A Luana é a nossa colaboradora. O Ale tinha entrado aqui, o guardião da Tagma. Ele entrou aí. A Luana está entrando. Oi, Luana. A Luana falou que ia estar aí hoje assistindo. A Luana é a nossa colaboradora aí que, assim, muito tem acrescentado dentro da Tagma. Ela é um dos pontos fortes aí para que muitas coisas boas aconteçam dentro da Tagma. Então, assim, ela tem uma vontade de aprender, uma garra muito grande. E é por isso que ela tem crescido muito profissionalmente. Você vê que nós, donos de oficina, a gente vai muito mais além do que simplesmente consertar carro. A gente tem a possibilidade de transformar a vida das pessoas, não só dos clientes, mas dos colaboradores que passam ali dentro da nossa oficina. Então, assim, sem dúvida nenhuma, aí, a Luana é muito importante para nós e a gente sabe também que é um ponto fundamental aí na vida dela. Ó. O Rodrigo falou o seguinte, ó, uma dica de livro. Líderes se servem por último. Bom demais. O Rodrigo, tem um outro livro também, que é o Líder Servidor. O Isaac, até que está aqui a produção que está aqui na live, ele leu esse livro, também é muito bom. Né? Líderes se servem por último. E só o tema desse livro aí, se a gente for analisar, qual é o maior líder que a gente tem como exemplo? Jesus Cristo. Então, ali o que acontece? Tem aquela passagem em que ele lavava os pés dos discípulos. Será que nós, donos de oficina, se a gente lê um livro desse, a gente começa a entender que o segredo do sucesso, ao invés do fracasso, é nós cuidarmos dos colaboradores, ao invés da gente achar que a gente tem de que eles têm a obrigação de cuidar de nós. O nome desse livro aí, ele já por si só já fala muito forte, né, Rodrigo? Olha só, líderes se servem por último. Eu já vou até anotar, porque eu não sabia desse livro. Tirei um print. A Roberta já tirou um print aqui, bem bacana aí. Então, a gente vai encerrando aí. Então, todos que estão aqui, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã... peraí, ó. Eu vou só olhar um negócio aqui no chat do... Virgínio, isso daí não tem como a gente fugir, né? Deus é a base de tudo.
Deus não é religião, Deus é o centro de tudo. Olha só, falar acerca disso é tão interessante porque tudo que acontece, quem é que deu a oportunidade para nós sermos donos de oficina? Não foi o nosso esforço, foi o próprio Deus que criou essa oportunidade e nós entendemos e nos conectamos aqui embaixo com Ele lá em cima. Então, assim, Deus, sem dúvida nenhuma, é a base de tudo. Tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, eu procuro saber o que é que a Bíblia fala acerca disso. Porque enriquece, sem dúvida nenhuma, algo sensacional. Então, assim, tem muitos pontos da Bíblia que eu procuro trazer de uma maneira diferente e passar para os colaboradores para a nossa vivência do dia a dia ali, sabe? Para uma melhor harmonia. E sem dúvida nenhuma aí, é muito bacana aí. Olha aí, Pedro, Deus abençoe sua vida também. Amanhã nós teremos também, então a gente vai ter live amanhã, quarta, quinta e sexta. No começo, quando eu comecei a fazer as lives semana passada, eu confesso que assim, começa num ritmo um pouquinho meio complicado e depois que embala, não dá vontade de parar mais. Então, sem dúvida nenhuma. E o Edson, valeu, muito obrigado, Deus abençoe. Eu extraí esses comentários acerca aí, né, do que a gente tem que tomar cuidado para não estar fadado ao fracasso, né? As 30 principais causas do fracasso. Ele está aqui, ó, nesse livro. É um livro, se não me engano, escrito em mais ou menos aí por volta de 1940, 1950. Quem pensa, enriquece. Isso daqui é um livro que é um livro de cabeceira. Eu já li esse livro mais ou menos aí umas 8 vezes. Ele sempre anda comigo ali na bolsa, sempre tem um aprendizado, e sempre esse aprendizado, ele se renova à medida que a gente vai tendo uma vivência aí no dia a dia da nossa oficina, certo? Autoelétrica Rei Davi entrou, Antônio Cunha entrou, meus amigos, que pena que vocês entraram agora, a gente já está se encaminhando aí para o final, mas eu aguardo vocês amanhã por volta de 9h27 da noite, para a gente fazer mais um bate-papo. Eu vou trazer um tema diferente aqui. Robertinho, você sabe aí o tema de amanhã? Consegue abrir rápido aí, só para eu passar para eles, para ver se interessa para eles? Exatamente, faz Napoleão Hill. Eu assim, pelo fato da gente ter essa crença em Deus, a gente tem uma fé muito grande em Deus, dentro desse livro eu aprendi sobre a fé de uma maneira diferente que só serviu para acrescentar mais e entender. Aqui, ó, amanhã. Deixe de ser centralizador e comece a delegar. Você, dono de oficina, você é centralizador? Muitos são. Eu já fui extremamente centralizador. E você ser centralizador não traz muito bons resultados para a gente, não. A gente acaba se enroscando e trazendo aí ontem o tema, que é o que rouba, né, o nosso tempo dentro da oficina. Ser centralizador é um grande roubador de tempo. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí pela ilustre presença de vocês aí.